roubou no futebol aqui também, pô. O Daniel Alves, né, pô? Esquecemos dele. Só detalhe, São Paulo tá devendo Daniel Alves até hoje até e não pagou o Rames paga? Rodrigues até hoje também. E tá devendo o Crespo, que hoje se emocionou na entrevista coletiva, que com todo o respeito que me merece, não é cornetar, viu? Mas o William Cury me lembra muito bem aqui. O William Cury, que é São Paulino, trabalha aqui na Rádio Bandeirantes, tá criticando já o Crespo por ter chorado na entrevista coletiva de apresentação. Não pode chorar, pois é. Mas peraí, Denis, também, né? Vamos deixa lá. o cara chorar, caramba. Se emocionou, falou do Tele, do Muricy, fotos na parede. Fotos da parede, a mesma parede que colocaram a frase dele quando ganhou o campeonato. Por isso, quando fora, chutaram apaga. a bunda dele, apagaram. Agora eu quero colocar de volta. Tu tem sido um defensor de São Paulo aqui. Tu acredita nessa diretoria? Eu acredito no São Paulo. Não. Te fiz uma pergunta direta. Tu acredita na diretoria do São Paulo? Eu não acredito na forma como o São Paulo é gerido hoje. Então tá aí. Eu acho que essa... Assim, então o Crespo chorar... Talvez ele esteja chorando de não ter recebido uma parcela do que o São Paulo deve. Exato. Ou que eles acordaram que vão pagar o que tá... Ou chorou quando ele pegou o elenco nas mãos. É isso que eu tenho. Mas isso aí ele topou. Para. Ele não pode chorar por causa disso. Isso ele topou. Ele sabia. Ele sabe exatamente o elenco que ele pegou na mão. Ponto. Ele pode ter chorado, tipo assim, entramos num acordo do passado. Ok, quem sabe eu recebo o passado. Pessoal, o São Paulo era uma referência. O São Paulo tinha aberto... 2007. Mas tinha aberto um abismo para os concorrentes. Já faz tempo. Mas faz tempo, mas continua, viu? A década. 18 anos. A década passada do São Paulo, Denis, era pro São Paulo ser o que o Palmeiras é, sim, senhor. Era pra ser, não foi, então. Não a gente tem que falar sobre isso. Porque eles rasgaram o estatuto lá atrás do Juvenal e continuam rasgando até hoje com a Só se gestão do Casares, preocuparam que é com péssima. interesses pessoais. Conselheiro podia ser remunerado no clube. Só política, zero futebol. Esqueceram tudo que eles tinham feito ali atrás. Tudo. Foi. O São Paulo era pra ser o que é o Palmeiras hoje. São Paulo se perdeu quando o São Paulo perdeu o estádio e o Juvenal pirou. E ali virou uma política e o clube foi indo. Quando o Juvenal rasgou o estatuto para se perpetuar no poder, o São Paulo afundou junto. A hora que o Juvenal rasgou... Ele mudou isso porque ele queria ser o presidente do estádio da abertura da Copa do Mundo. Então, ele rasgou o estatuto. Quando o Corinthians, ou a CBF, ou qualquer um que seja, dá o bypass, o São Paulo perde a abertura da Copa, o São Paulo se perdeu inteiro. Não se levantou até hoje. Eu estava na entrevista dele, te lembra? Até hoje. 2009 eu estava na entrevista dele lá no CT de Cotia, lembra? Sim. Um monte de repórter em volta dele, e ele fez questão de falar, lembra que ele ironizou o novo estádio do Corinthians, né? Sim. Como é que vai ser um estádio de Itaquera? Você acha que a Angela Merkel vai descer em Itaquera, né? Ali foi uma entrevista bem pesada na época, de muita repercussão. Empáfia, né? Empáfia, mas não tinha sido definido ainda. Ainda não tinha sido definido o estádio do Corinthians. Lotada de preconceito. Se hoje, em 2025, a gente já tá falando disso pra caramba. Exatamente. Só que isso foi em 2012 ou 13. Foi em 9. Foi 2009. Então mais A tempo entrevista ainda. foi em 9 e o estádio não tinha sido definido ainda. Exatamente. Agora vocês lembram bem, você tá falando do abismo, né? Quando o presidente de São Paulo era o Carlos Miguel Aidar. Nossa. E ele comendo banana. Eu tava lá também. É. Ali no Morumbi, ao lado do Ataíde Jogueira. Outra arrogância. Arrogante. E ele sendo arrogante com o Palmeiras estava numa draga do caramba naquela época. Olha o que aconteceu. Que até hoje pouca coisa foi explicada daquela situação. Olha o que aconteceu. Quesadinha, você lembra que na época a gente fez uma entrevista exclusiva com o Aidar e ele foi muito gentil pra nos atender, mas até hoje tem muita coisa da namorada dele, da filha dele, que as pessoas colocam pra debaixo do tapete. Eu perguntei pra ele nessa entrevista se ele tava comendo banana, se ele tava dando uma banana pro Palmeiras. É só recuperar aí a entrevista. Lá na cabine do Morumbi. A grande verdade é que depois do Juvenal Juvencio, ninguém deu certo no São Paulo. Só foi um dirigente pior que o outro. Do Juvenal pro Carlos Miguel Aidar, do Miguel Aidar pro Leco, do Leco pro Casares, que pra mim talvez seja o pior de todos esses aí. Só não tão ruim quanto o Carlos Miguel Aidar, que lesou o clube, que lesou o São Paulo. E aí, obviamente, colocaram varrendo pra debaixo do tapete. Que é tão incompetente quanto. Acho que a pior gestão, como gestão, foi a do Leco e a inanição no período. Por quê? Dele. Uma inanição. Ele não resolveu nenhum problema dessa época do Carlos Miguel Aidar e nem organizou o clube pro futuro. O clube ficou parado. Mas a gestão do Casares é uma catástrofe. Eu não posso falar sobre isso. Por quê? Porque eu não vejo balanço, eu não sei como funciona. Mas então a gente não consegue ver nada porque eles não têm transparência. Eles não têm transparência. Agora só vão subir, cara. Mas aí que tá deles. É muito juros. Já é muito ruim. Tava falando mas hoje. É boa a gestão? Não é boa. Claro não é boa. Ué, mas peraí. A gente tava falando em algum a dívida de um bi. O Palmeiras devia 300 pau quando entrou o Paulo Nobre.
Tá, mas e a dívida de Umbi? O Paulo Nobre resolve São Paulo, Palmeiras, Santos. Mas e a dívida, Denis, e a dívida de Umbi? E quantos empréstimos bancários foram feitos na gestão do Júlio Casares? Direitos de imagem atrasados, premiações que não foram pagas. Com empresários. Ficar abraçando torcida organizada. Quando você não pra lá e pra cá. Quando você não ajusta na gestão, você deixa de ter um problema aritmético e vira geométrico. De 2 vai pra 4, que vai pra 8, vai pra 16. Denis, a gestão dele é péssima, Eu peguei um Uber pra voltar no dia 12 de junho. Eu comentei contigo, capitão. São Paulo e Vasco, tá? Peguei um Uber aqui no Morumbi pra ver. Nós tacas. Sim, 3-1. Ó, não, mas só viu, me chamou a atenção. Lucas, o nome dele, nosso ouvinte. 1h eu peguei o Uber, entrei no Uber, fiquei comentando. Ele falou, sou São Paulino, o jogo terminou quando eu tava ouvindo vocês. 3-1, nossa, não sei o que é. Tem uma coisa que vocês falam, né, que eu concordei plenamente com vocês. Eu era sócio diamante do São Paulo, pagava o plano máximo, né? E não consegui na final da Copa do Brasil. E ali vocês falaram muito disso na época. A gente falou muito, né? Botamos até um sócio no ar, lembra? Sim. Ele disse assim, a partir dali eu abandonei. E sabe o que é pior, ô Pretzel? Se eu for na quadra da Independente, eu compro ingresso e não me incomodo. Exatamente. Vou ali, compro ingresso e não preciso ser sócio. E o dinheiro vai pra onde? É assim que tá. Pra onde? E vai pro São Paulo, vai pra onde? E ninguém diz nada, ninguém faz nada. O Conselho do São Paulo fica em silêncio em cima disso. Nenhum ex-presidente tem uma voz ativa pra bater contra isso aí, certo? Tá? Se o Baby hoje for candidato à presidência, o Casares é o vice dele, ou vota nele. Essa que é a realidade hoje. São parceiros hoje. São parceiros. É brincadeira isso aí. O São Paulo, que foi modelo de gestão, não é, até o início desse século, hoje é mais do mesmo. Vem de uma sucessão de... O segundo mandato do Juvenal, quando ele rasgou o estatuto, depois Carlos Miguel Aidar, que foi expulso do São Paulo, depois Leco, e agora uma gestão... Pífia. Não é transparente, não é? Que não mostra o que está acontecendo no São Paulo. Que não respeita o estatuto, a partir do momento que deixa o tal do Carlos Belmonte ser diretor de futebol, coisa que não pode, que ele fere 7 artigos do estatuto do clube. É isso, velho. São Paulo virou isso aí, e ninguém diz nada, todo mundo em silêncio. Nada. Agora, tem uma coisa no São Paulo que o craque Neto fala muito, e o Neto, ele tem uma certa razão. O que a gente compreende como mídia corintiana, mídia são paulina, a atuação desta mídia tricolor, ela não cavocou a fundo todos esses 20 anos de coisas erradas que a administração fez. Porque foram muitas, né? O São Paulo tem uma dívida perto de 1 bi. Né? Isso se fala pouco sobre isso. O São Paulo fez, nos últimos 20 anos, muitos empréstimos milionários nos bancos. Fala-se muito pouco nisso também. Fala-se muito pouco na quebra aí de estatuto que o Juvenal fez, como o Capriotti bem notou. Ele deu um golpe ali. E tudo era na mão do Juvenal. E uma certa empáfia, né? Porque o São Paulo sempre com aquela história da casa sacrossanta. Soberano. Né? O São Paulo acreditou. O soberano. O São Paulo acreditou nessa mentira, né? Eu não estou falando da história do São Paulo, dos times do São Paulo, da camiseta do São Paulo. Isso é coisa linda, a torcida do São Paulo. Eu estou falando de gestão, tá? Porque tem uns imbecis que vão entender errado por aí. Eu estou falando de gestão, tá? São Paulo teve alguns dos maiores times do mundo, aquele do Cilinho, aquele do Tele Santana, meados dos anos 80, início dos anos 90. Aquilo é, sem dúvida alguma, uma das coisas mais lindas do futebol brasileiro. Eu não estou falando disso, tá? Estou falando de gestão. E aí, o São Paulo soube fazer algo que o Corinthians não faz, porque o Corinthians ele é inimigo do próprio Corinthians, né? Todo dia tem uma notícia ruim nessa fábrica corintiana. O São Paulo, João Paulo Capelanes, ele jogou debaixo do tapete 20 anos de coisa errada. Aí uma hora alguém levantou esse tapete. Aí quando alguém levantou esse tapete, viu a sujeira que tá, né? E para sair vai ser difícil. Não esqueçam, o presidente aí do São Paulo, que acho que nós todos criticamos, né? O Casares, que dava muita entrevista quando era apenas um dirigente, hoje como presidente ele some, não quer falar com a gente. Ô Casares, se quiser, nós estamos abertos aqui para qualquer entrevista, tá? Queremos ouvi-lo. Estamos entrevistando o cargo de presidente do São Paulo. O Casares, um dia desses, disse aí que se o São Paulo não se preparar para uma espécie de SAF, ou seja, se não trouxer dinheiro, esquece. Não vai ser competitivo, não vai ganhar mais nada. Então, olha só onde o São Paulo está se enfiando, hein?
E os 3 grandes de São Paulo, tirando o quarto que está aqui no Mundial, os outros 3 estão numa pindaíba desgraçada. Santos, Corinthians e São Paulo. Se eles não derem um jeito, a gente em 3, 4 anos vai ver só tragédia ou mais tragédias ainda no caminho desses 3. Vocês podem escrever aí. Esses 3 grandes de São Paulo, você pode fazer uma comparação com os outros 3 grandes do Rio de Janeiro nos anos 2000, onde eles eram motivo de chacota. Os 3 grandes de São Paulo, tirando o Palmeiras, tem um futuro muito, muito tenebroso. E a torcida, e a investidores, e gente que quer colocar dinheiro, esses caras não vão salvar São Paulo, Corinthians. E não é falta de dinheiro. Dinheiro tem bastante. Mas não tem gestão. Muito mal administrado. Não tem gestão. Não tem gestão. Olha só, o presidente Marcelo Teixeira admitiu no sábado que a situação do Santos ela é deplorável, A certo? do Santos é deplorável, Não, do Corinthians mas é só deplorável, do o São Paulo é viu, deplorável. O São Paulo deve para Deus e o mundo, né? Solúvel. Os empresários, o Corinthians nem se fala. O Corinthians a gente não sabe o que vai acontecer dia 9 de agosto também, que tem a Assembleia, né? A gente não sabe. A cada dia tem um inquérito contra o Augusto Melo aí, né? Agora tem acusação de. Né, dessa semana é pesado. É pesado, parceria com agiotas, não sei. Hoje teve quero nem até um comentar negócio porque de é pesado. influenciador lá também, não é? Um influenciador aí que também que entrou saiu hoje é no pesadíssimo. relatório final da polícia lá. Como é que é o nome Não do entrar nessa, não. influenciador lá? Como é que é o nome do influenciador que hoje também apareceu o nome dele no relatório final da Polícia Civil? Eu não conheço, Envolvimento eu não vi, com não. PCC, gente. O negócio é mais pesado, barbaridade. Bom, esse negócio do PCC para nós é novidade, né? Porque a gente já tinha escutado, né, de gente grande do Corinthians, né? Que o PCC estava no clube, lembra disso? Exatamente. Nós 3 tínhamos ouvido isso aqui no programa. Buzeira, esse mesmo. Buzeira que... É o Buzeira, né? Buzeira que, segundo o relatório final aí da Polícia Civil, também estava com as suas empresas envolvidos aí. Tá citado lá também nesse relatório dos desvios matéria saiu do UOL time ainda. do Corinthians. Só Isso. tem aqui, ó, o UOL. Influencer Buzeira é citado em relatório de desvios ligados ao Corinthians. Isso. O influenciador Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira, está no centro de investigação que apura desvio de valores da comissão do contrato de patrocínio com a Vai de Bet. Então, cada dia aparece um novo aí. Cada gaveta e um esqueleto. É isso. Cada gaveta que abre, eu esqueço. É isso aí. E o Osmar Stabile vai fazer o quê? Até o dia 9 ele tá sentado numa gelatina lá. É. E outra, o Corinthians volta a campo em julho agora. Terminou o Mundial, tem a volta do Vai Corinthians contratar aí. ninguém, talvez, O né? Corinthians, Talvez o perca Corinthians pega o jogadores. Palmeiras na Copa do Brasil, dia 30 de julho tem jogo, viu? Se tiver o mínimo de responsabilidade, vai contratar ninguém, né? Como é que é? A Mínimo de SAF tá responsabilidade, não contrata ninguém, chegando. né? O ouvinte aqui, o Luiz A Pazini, falou um SAF negócio está certo. chegando. Que se continuar desse jeito, lá para 2029, que é o projeto da Portuguesa, só a Portuguesa e o Palmeiras vão estar superavitários. A Portuguesa está trabalhando para voltar em 29. Como é que vai estar São Paulo, Corinthians e Santos em 2029? Mas cadê a se SAF organi- da Portuguesa? Como é que tá isso aí? Tá funcionando, tá Tá? andando, tá andando. Tá ativa Tá aí. mesmo? Ativa, tá 100%? Tá, Absoluta. totalmente ativa. Absoluta. Tô pagando Aquele dívida. negócio que a Portuguesa tinha subido do telhado é fake. Não, tá Fake. Tudo totalmente bem, mas tá ativa. assinado, já tá funcionando, dinheiro Assinado, injetado. registrado na tudo federação. Que a última vez que a gente Tudo. entrevistou o presidente Castanheira aqui... Não, mas faz tempo. isso aí. Não, Faz não, tempo não, que a gente tá tudo em entrevistou. ordem. Faz o quê? 2 tempo. meses que a gente Não, entrevistou 2 ele meses. aqui? Tá Faz andando. tempo. Uns 3 meses. Tá registrado na federação, tá tudo bom. em ordem. Depois tu estava em férias, a Portuguesa pediu espaço para esclarecer as notícias. Tu estava em férias, notícias Que bom. inverídicas sobre a SAF, certo? E aí o presidente entrou conosco para falar exatamente isso. Que bom. Que tá tudo. Isso é muita certo. coisa errada, de tá gente muita que coisa trabalha errada. na Portuguesa, de conselheiros que não aprovariam, um Exatamente. monte de porcaria aí saiu na mídia, né? Eles foram em Ministério Público para Pô, que tentar legal. renegociar as dívidas. A dívida da Portuguesa ia bater coisa de 800, 900 milhões com juro, correção, essas coisas todas. Ofereceram uma grana para poder quitar à vista. Renegociou Quer dizer, tudo lá. A Portuguesa está montando um sistema muito legal e lidera o seu grupo na Série D. É isso aí. Fico feliz que a E Portuguesa o esteja Sub-20, voltando. o Paulistão Sub-20, a Portuguesa vai bem também pra revelar uma molecada aí Isso pro aí. próximo E esse é o Paulistão. próximo projeto. Eu Além fico- da arrumar o fico Canindé, feliz, sim. é organizar e reformular inteiro o centro Desculpa a ignorância. O projeto da Arena do Canindé está aprovado. É lindo. Desculpa a ignorância, qual que é a marca? Qual que é a empresa que assumiu a Portuguesa aí Pegar como o nome SAF? que É a esses tal- nomes- É a Tauá. Euro 17? Alex Não. Bourgeois é o Tauá. CEO Ele falou da com a SAF. gente aqui, falou com a Tauá. gente aqui. É, o Alex é super Tauá. gente boa. Tauá. Tauá. Não Tauá era a Euro Investimentos. 17 que ia assumir lá a parada? Não Por foi? trás é essa Tauá Investimentos. É a Tauá A Investimento. Tauá Alex colocou Investimentos. o Alex Bourgeois como Isso, CEO. isso. Quanto que é? o Quanto CEO. que é de valor de aporte? lá 900 colocado? milhões, né? Opa.
Deixa eu agradecer aos ouvintes, que vários aqui falaram